O Gabriel Zanuto: Pedro, poderia, por favor, comentar sobre o que levou a abandonar o uso de médias móveis no seu operacional ao longo de sua evolução? Vamos lá, Gabriel. Qual foi a questão, né? Como é que a gente chegou, né, nesse modelo operacional que a gente opera até hoje, né? Foi a custo de muito sofrimento, né? Aquilo que eu e o Hugo comentamos no podcast, Gabriel. Fica o convite para você buscar lá no canal do Trader Determinado Podcast, onde a gente fala sobre isso, né? Foi quando a gente chegou a uma conclusão, assim, Gabriel, que a coisa não era operacional, né? Não era operacional, né? Reforçando que a gente não é contra, né, o uso de médias móveis de maneira nenhuma. Só que com as regras operacionais que a gente desenvolveu, o operacional que a gente desenvolveu, ST1, ST2 e STL, né? Não se faz necessário, né? As médias não trazem nenhuma informação relevante pra gente, né? Porque esse foi o ponto também, né, Gabriel? Que a gente chegou a uma conclusão, né? Que você só deve usar aquilo que corrobora, né, alguma informação para o seu operacional, né? Não coloque na tela algo que não seja determinante para tomada de decisão, né? Que te traga algum conflito, algum viés. Então, como no day trade tudo, né, é tomada de decisão a cada minuto, né? Por exemplo, a gente que está sempre olhando o fechamento de cada barra, a cada 5 minutos eu tomo uma decisão, né? A cada 5 minutos eu olho. É uma boa barra, não é uma boa barra? Deu continuidade, não deu continuidade para a barra anterior? Tá falhando, não tá falhando? Tá com muita sombra, pouca sombra, né? Tudo isso como é relevante para mim, né? Então, a cada 5 minutos eu olho para uma barra, tomo uma decisão. A cada 5 minutos, né, uma nova barra me traz uma nova informação. Então, aí você imagina, né? Eu tenho que lidar com todo esse price action que eu tô olhando aqui a todo momento, né? O que o mercado tá tentando fazer, tá desenhando para mim. E eu tenho informação de várias médias, da VWAP, de informações dos DIs. Imagina se eu ainda olho o mercado exterior, se eu ainda olho o fluxo. Então, tudo é tomada de decisão. É errado usar esses indicadores? Não, não é. De nenhuma forma. Você pode sim usar médias, você pode sim usar a leitura de fluxo para corroborar a sua análise, mas você tem que entender se isso ajuda ou traz viés, né? Ou traz conflito na tomada de decisão, né? Então, como a gente tem, né, uma leitura aí que tem regras bem claras, né? Apesar de sempre vai ter um contexto de discricionalidade, né? Você vai ter que definir o contexto, olhar se é uma boa pernada ou se não é, se o mercado está numa lateralidade ou não está, né? A gente foca, né, só nos nossos padrões. O que é? Uma boa pernada, vou buscar correções curtas para um ST1, né? Uma excelente pernada, o mercado está esticando, opa, vou tentar comprar um ST2 aqui, o mercado não está corrigindo, né? O mercado está mais lateral, vou olhar possibilidades de falha de rompimento. O mercado está tentando reverter uma boa pernada. Opa, vou procurar entradas de STL. Então, a gente fica, né, focado só naquilo que a gente faz, né? Então, nesse contexto, a média não me traria nenhuma informação relevante, entendeu, Gabriel? Por exemplo, eu sei que uma crença bem recorrente do mercado, a galera acreditar muito na média de 200 como forte suporte e resistência, né? Então, imagina se eu estou querendo vender e tem a média de 200 passando logo abaixo, né? Isso me traz uma informação relevante? Não. Traz uma informação contrária à minha venda, né? Então, só vai ser válido para mim se eu tivesse feito todo um estudo em cima da média de 200 e dissesse, não, toda vez que eu tento vender em cima da média de 200, dá loss, né? Ou tem, sei lá, 80%, tem 90% de chance de dar loss. Pô, beleza, então vou plotar a média de 200 e não opero mais contra a média de 200, né? Mas isso tem que ser estatístico, né, Gabriel? Você tem que ter levantado esse dado. Se não, né, a gente não pode, né, ficar só no âmbito do achismo no mercado, né? Não tem jeito, galera, não dá. Então é isso, Gabriel. A gente preferiu, né? Quando a gente chegou, né, no operacional TT, foi quase como fazer um reset, assim. A gente praticamente fez, né, um hard reset aí na mente, né? Limpou tudo, né? Tirou tudo, né? E foi pra base, né? A gente voltou lá para os ensinamentos do All Brooks, lá para o Price Action e enxugou, né? O que a gente tinha de melhor, o que a gente podia ajustar. Trouxe que pra gente aí é sumário, né? Porque pra gente é a raiz do operacional quase, né? O true range, né? A volatilidade. A gente pensa muito na volatilidade, né? Então a gente reduziu, né, o mercado a isso, né? A uma volatilidade média no dia, uma amplitude, né? Que a gente vai monitorando, né? Pô, se o dia, né, tem média aí para andar 2.000 pontos, então, pô, esses 2.000 pontos ele vai andar de alguma forma, né? Ou vai ser para cima, ou vai ser para baixo, ou vai ficar rompendo para cima e para baixo, até gerar uma amplitude de 2.000 pontos, né? Baseado nessa amplitude de 2.000 pontos média no dia, eu vou observar, né? Pô, para o mercado ir do ponto A ao ponto B, normalmente ele faz uma pernada. Uma pernada tende a ter uma correção. Uma pequena correção me dá um ponto de entrada, né?
Ah, o mercado tá lateralizando, né? Pô, se ele tentar romper, pode ser que falhe. Se o mercado tentar reverter uma tendência, pode ser que falhe. Então é isso, né? Então a gente tenta olhar no dia, né? Pensando que o dia tem uma amplitude, a gente tenta encontrar os nossos padrões, né? Dentro dessa amplitude média do dia. Essa é a raiz, né? Essa é a ideia por trás do operacional do TT, né, galera? Mas claro, né? Se você testar e validar, qualquer média, né? VWAP, o indicador que você quiser utilizar, se você validar o uso dele, não tem por que não usar. Mas de forma bem longa aí, né? Me alonguei, mas consegui te explicar, né, Gabriel? Tamo junto.